Eu iniciei aqui o processo de polinização dessa inflorescência que está na antese feminina e trouxe pólen aí de uma outra espécie que eu não faço ideia da seção. Na antese feminina a inflorescência estava cheia de gotículas. Vou deixar uma foto ao lado aí do registro para vocês verem. Só que as euglossas só se sentiram atraídas aqui no momento que eu comecei a polinizar. A relação aí do pólen com o líquido que sai na antese feminina deve ter atraído, começou a atrair as abelhinhas aqui para dentro de casa. Como a quantidade de euglossa é mínima aqui dentro de casa, por enquanto, né? 3, 4, 5 no máximo. Eu estou deixando, mesmo porque eu entendo que elas ajudam a espalhar melhor o pólen, né? Com certeza elas estão ajudando aí de algum jeito a acertar melhor o pólen nas microflores que compõem uma inflorescência. Então estou deixando elas brincarem aí. Se tivesse um volume muito grande de abelhoglossa, 10, 15, 20, eu teria que tirar, porque elas literalmente dão uma bela assada na inflorescência, freando as fases aí em alguns casos, tá? Dá para dizer que parcialmente intervenção humana e parcialmente polinização natural aí. Para quem não sabe, a abelhoglossa é uma abelha, tá? Tem gente que confunde com varejeira, nada a ver com mosca. Tecnicamente, como que a gente produz uma breed? Ou em que momento a gente pode considerar que uma variedade se tornou uma breed? Antes de mais nada, a gente precisa entender o conceito. O que é uma breed? Em tradução livre, breed é linhagem, é raça, pedigree. Sabe aquela raça de cachorro, tipo o meu tango aqui, que ele é um American Bully? Ele foi um cruzamento aí feito por anos de raças diferentes até essa raça se estabilizar. Essencialmente, então, para a gente dizer que a gente criou uma breed, que a gente tem uma breed em mãos, a gente precisa garantir o que? A estabilidade. Se você realizar uma estaquia, fazer muda, aquelas características estéticas da planta-mãe tem que se manter. É a estabilidade o primeiro fator que conta. Segundo fator importante, a raça do tango lembra de repente o pitbull. Seria um pitbull mais nanico, com as pernas curtas, menor, mais compacto. Lembranças então de uma raça, de uma linhagem, de um pedigree para outro não é problema. Existem aí pedigrees que se assemelham. Boxer em algum nível se assemelha ao pitbull, que a algum nível se assemelha ao American Bully, e o próprio American Bully tem seus cultivares. A gente vai ver aí pelo menos uns 3 ou 4 tipos de American Bully com as suas nuances e diferenças. Então, linhagens, breeds, pedigree, raças de uma mesma planta, criado, composto, segue mais ou menos a mesma lógica. A breed em si, ela tem características, formas estéticas relativamente particulares, únicas, exclusivas. E esses dois fatores estão intimamente conectados a um terceiro fator que é importante também. Subentende-se aí cruzamentos múltiplos e influência ou não de mutação no processo. Um primeiro exemplo claro para a gente ilustrar uma breed: Anthurium delta force. Esse cara,
ele é único em termos estéticos, ele é pioneiro, de certa forma, na sua estética. Ele tem aí algumas características específicas de que a partir dos seus frutos não se gera indivíduos iguais a ele, nem muito semelhantes. Sai tudo muito diferente, um caos. E aí que a partir de clonagem por estaquias você consegue replicar a padronagem Delta Force. E na minha visão, nunca mais se conseguiu produzir um mero primeira geração de uma espécie Pedato radiatum ou Clarinervium e da segunda espécie Pedato radiatum ou Clarinervium, primeira geração básica. Supostamente não dá para se tornar uma breed numa primeira geração. Isso é outro ponto importante. Se a gente pegar duas espécies, cruzar e já achar que tem uma breed, é só aquela vontade do ego, aquele apego afetivo exagerado do colecionador que gosta muito da produção que fez. Fica claro, quando eu digo primeira geração, são duas espécies primárias, assim. Espécie A pura, espécie B pura, cruzou e diante de centenas de sementes, só um indivíduo saiu com aquela cara do Delta Force. Por isso, na minha visão, pensando de maneira um pouco mais estatística, o Delta Force deve ter sofrido uma mutação no processo que faz ele ser único, exclusivo. Outro exemplo clássico de breed, Anturio micheli. Ele é tido aí como uma raça, um pedigree, uma linhagem exclusiva. No caso dele, se a gente realizar polinização self, ou seja, nasceu duas inflorescências aqui, eu polinizo uma com a outra, vão gerar indivíduos muito próximos, realmente muito próximos desse carinha aqui. Se eu fizer estaquia, clone, virá um cara muito parecido com esse aqui. Ele tem uma cara, uma identidade, uma característica muito própria. Parecido com ele, existe, com certeza. Existe o Red Crystallinum, existe o Zara, o próprio Zara, do mesmo criador supostamente. Então algum nível de semelhança, como Boxer, Pitbull e American Bully, pode acontecer e isso não descaracteriza a autenticidade, a veracidade de uma breed, tá? Anturio micheli, Anturio Zara, Red Crystallinum, por exemplo, vendido lá pela NSA Tropicals, tá? E na minha visão, como eu comentei para vocês já algumas vezes, o SKG Silver, Grey, o Pink Lemonade, eles têm lá também algum nível de parentesco. Eu consigo ver um nível de proximidade e semelhança, inclusive de história. Tim Anderson, Dennis Rotolante, contemporâneos, trocavam pólen, trocavam matrizes para ficar produzindo suas breeds. Existe alguma normativa que diz assim, eu preciso cruzar no mínimo 20 espécies para a partir daí, quem sabe, ter uma breed em mãos? Não necessariamente. Pensando de maneira lógica e racional, pragmática, o que eu vejo é o seguinte, duas espécies de primeira geração, se não houver uma mutação no processo dos frutos lá, de um ou outro fruto, como é inclusive a variegação possível, percentual baixo, mas possível, não dá para tratar como breeds. Veja, pela lógica, quanto mais variedades tiver misturada no indivíduo e aquelas características alcançadas se manter a partir de infrutescências, polinização, novos frutos ou cortes, estaquias, clones, melhor é e mais qualificada será a sua breed, supostamente. Mas aí ao mesmo tempo a gente tem o peso de um outro fator, que são as características únicas, quase que exclusivas daquele indivíduo, que às vezes se assemelha a um outro parecido, mas é notável que é variedades distintas. E aí o fator estabilidade é fundamental. Por que eu falo isso? Porque às vezes o indivíduo vem com a forma muito legal, muito característica, muito exclusiva. E aí você faz um corte, ou dois cortes, ou três cortes, coloca para enraizar, desenvolver gemas, e aí a muda perde aquelas características. Isso significa o que em geral? Que aquele visual da matriz suposta diferentona se deu basicamente por efeito de fenótipo, a diferença entre variabilidade genética e fenótipo. Tanto variabilidade genética
quanto fenótipo, eles podem influenciar, ou melhor, eles influenciam diretamente no visual da planta. Então, se por acaso, quando nasceu o Delta Force lá, a muda ficou grande, adquiriu nós, e o Steve e Mary Nock cortaram, fizeram o primeiro toquinho, deixaram enraizando e nascesse um aleatório mix de Pedato radiatum com Clarinervium, que é muito aleatório inclusive, adeus. Aquela forma exclusiva do Delta Force era somente efeito fenotípico. Clima, temperatura, umidade, luminosidade, o tipo do substrato envolvido e enfim. Mesma coisa para o Anthurium HU King of Spades. Fizeram clones dele e todos os clones em algum nível preservou as características dominantes, nítidas, exclusivas da matriz. No caso do HU ainda, você faz trabalho de polinização self, já que o indivíduo só existe um, originário, e a partir da germinação dos frutos você vê uma média lá muito parecida com o HU King of Spades. No próprio processo de germinação de frutos do King of Spades, já surgiu aí alguns caras diferentes, com mutações e com variabilidades genéticas extremas, como é o caso do Anthurium King of Spades Butterfly. Esse carinha aqui é o King of Spades, contudo com variabilidade genética suficiente. Em referência botânica, é um cultivar que ganhou aí características próprias. Ele tem os sinos flat, né? Ele traz aí um formato deltoide que é muito atraente para os colecionadores aí mais detalhistas, envolvidos e endinheirados. Então, na minha sincera visão, embora não se tenha aí um diálogo, um senso em comum a respeito, são opiniões diferentes, na minha visão, a partir da inclusão de uma terceira espécie num híbrido já existente, talvez, a partir daí, seja possível a gente pensar um pouco mais em breed, direcionar aquele indivíduo que nasça com características e variabilidades genéticas muito próprias como uma breed, desde que a partir daí ela preserve as características próprias em clones minimamente feitos a partir de estaquia. Pensando assim, com essa lógica então, e vocês estão totalmente abertos aí para debater comigo, eu vou trazer aqui o exemplo do Anthurium F. Midori. Notem aí a cor da lâmina foliar. É um verde bastante escuro, certo? Ele traz essa característica aqui de semi-peltado ou semi-cordato. Pode ser um ou outro. Ele é ligeiramente côncavo, tá? Tem uma folha ligeiramente alongada. E esse cara aqui deve ser um híbrido de no mínimo 3 espécies. O pecíolo é achatado desse lado. Então tem Magnificum, com certeza tem. Tem Crystallinum? Muito possivelmente tenha. Tem Forget? Capaz que tenha, né? Forget. Não se sabe ao certo, porque existem alguns Crystallinums híbridos e ou mutados que também ficam com aspecto mais peltado. Então Forget dá para garantir? Não sei. Mas eu posso imaginar a partir do pecíolo, da inflorescência, que a gente tem aqui Crystallinum e Magnificum. Com certeza. E supostamente Forget. O Anthurium F. Midori, ele é bastante típico, bastante característico. E talvez eu tenha visto apenas um indivíduo que possa ser irmão dele com as características. A foto estava muito mal tirada, foi en passant lá no feed de algum Facebook e eu vi esse cara aqui de um colecionador brasileiro. Mas fora isso, eu não vi mais ninguém, tá? E aí começam o quê? Legal, talvez esse cara seja uma breed, talvez seja uma breed. Primeiro, pela exclusividade. Exatamente essas características que vocês observam. Folha um pouco alongada, essa base da folha que é semi-peltada ou semi-cordata, por vezes fica mais peltado do que isso. Esse formato meio côncavo, essa cor.
Ele também é bastante bulado. O centro da folha tem uma nervura bem forte, bem expressiva, que lembra assim um pouco o Red Spider, tirando a coloração vermelha. E aí que este ano eu resolvi fazer o quê? Os testes para ver se os cortes minimamente levam essa herança, tá? Levam essas heranças, e isso aqui não seja apenas uma questão fenotípica, uma questão climática aqui da onde ele se encontra. Se isso acontecer, adeus. Ele não tem chance de ser uma breed. Ele é basicamente assim por causa do exato microclima que eu ofereço para ele nesse contexto. Então eu fiz o corte aqui. Essa aqui é a muda basal. A muda intermediária está ainda em fase de gema. E vejam só, a muda basal traz exatamente o mesmo jeitão. A diferença só o quê? Que essa mudinha basal aqui, esse clone, tá vindo com expressão de antocianina bem vermelha, um pouco diferente da planta adulta, que traz tons mais marrons, bronze e dourado. Aqui tá bem vermelhinho, essa antocianina aqui, o vermelho para o marrom. E a gente tem os aspectos, ó, esse mesmo acabamento aqui da base da folha, meio cordato ou meio peltado, certo? Só um indivíduo já comprova, por isso eu digo, é bom a gente fazer mais cortes, mais divisões, porque aí a gente cai numa questão estatística. A gente precisa garantir que este tipo de estabilidade de forma se mantenham aí em cortes. Então fiz um corte aqui e tem um corte intermediário em fase de gema que vai para Midori. Até eu entregar para Midori, provavelmente a folhinha aqui já soltou. A promessa aqui é que em 7 dias, 6 dias, a folha solte aqui dentro da estufa vertical. E assim a gente vai fazendo esses comparativos. É interessante, depois que todas essas plantas crescerem, a gente realizar mais cortes. E aí depois de uns 10 casos, mantém essa estabilidade, aí talvez a gente possa tratar como uma breed, aliando dois fatores. Exclusividade estético, pode lembrar um pouco o cristalino peltado. Lembrar um pouco não descaracteriza uma breed, assim como o American Bully em relação ao Pitbull e em relação, de repente, ao Staffordshire Terrier, tá certo? Assim como Michelle, Zara, Red Cristallinum. Fly, você está falando tudo isso só porque você talvez seja um dos únicos a deter um F. Midori? Não, senhoras e senhores. Falo isso da maneira mais imparcial possível, tecnicamente, de maneira pragmática, para apontar para vocês como que a gente pode dizer o que é uma breed. Como qualquer contexto de coleção, o sentido de exclusividade e unicidade é meio que determinante aí, é meio que pilar. Se você tem aí 4 milhões de publicações da mesma revistinha do Tio Patinhas e apenas 2 publicações, 2 impressões, é bastante diferente, né? Aquelas 2 publicações pode ser valorizada infinitamente mais do que as 4 milhões de impressões da outra edição. Então, uma outra dica importante aqui para você que vai começar a trabalhar com polinização, produção de híbridos, está se tornando ou tem interesse de se tornar um colecionador produtor. Essa nova categoria aí que está surgindo no Brasil e que eu comentei mais em detalhes aqui, ó, nesta live. É interessante que o colecionador produtor, ele se atente exatamente na sua coleção, analise a sua coleção e observe quais são os indivíduos mais exclusivos, seja a partir de variabilidade genética, ou seja, embora existam aí muitas espécies do Anthurium cremalense, por exemplo, espalhados aí no mercado, o seu indivíduo, por coincidência, ele tem um jeitão muito próprio, características que se diferem dos outros cremalenses que você vê aí das pessoas. Das pessoas, na média, é mais parecido, e o seu saiu diferentão. A incidência desse cara diferentão, a partir de uma hibridação,
com algum outro indivíduo, e se o outro indivíduo carregar também um formato diferentão, a chance de você ter aí na sementeira caras mais diferentões e ou mais exclusivos é maior, é muito maior. Lembrando que a ideia da exclusividade faz toda a diferença. Ah, mas isso não coíbe a democracia do rolê e tudo mais? Depende do ponto de vista. Você vai ter 50 frutos desse cara diferentão, que não é, tá? No caso aqui ele é bem comum, mas é só um exemplo. Mas supondo que ele fosse diferentão, você vai ter 50 frutos desse cara com outro Anthurium diferentão. Daqueles 50, provavelmente 47 virão mais ou menos padrão, tudo meio parecidos. Esses aí você pode trabalhar de maneira mais democrática. Aqueles 3 diferentões, você separa, você condiciona, você deixa crescer para ver o que vai acontecer, tá certo? É em cima deste nível de especialização, de aprimoramento, refinamento do olhar que a gente começa a trabalhar e que a gente tem uma chance de qualificar a nossa produção e, consequentemente, valorizar em 2 sentidos: preço e valor agregado de interesse. O sentimento de interesse, de desejo, é subjetivo e normalmente é proporcional ao sentido material, monetário da coisa, tá certo? Então, voltando aqui para o exemplo do F. Midori, ele traz um dos aspectos importantes aí neste atual momento. Ele tem uma lâmina foliar bem escura, é um azul, é um verde bem intenso, ele tem expressões buladas, né? No verso aqui, na face abaxial, fica mais claro ainda como ele é bulado, ó. Vocês vão notar várias bolhas assim. Então, no meu caso, eu tenho este indivíduo e é mais interessante, acaba sendo mais interessante eu pegar este cara e tentar polinizar e fazer híbridos mais a partir dele, seja como matriz, seja como doador de pólen, do que as demais que eu tenho aqui, porque ele tem já um sentido maior de unicidade. Ah, mas ele não é tão bonito assim, não acho ele grande coisa. E aí que entra outros aspectos da comunicação, do marketing. O grande coisa ou não, essa subjetividade em relação à beleza pode ser influenciada, pode ser construída, pode ser algo mais orgânico ou pode ser algo mais trabalhado, tá certo? Mas o fundamental é que beleza é relativa, né? Legal, Fly. Seguindo este seu raciocínio, com qual espécie você tentaria fazer híbrido do F. Midori? Misturando com quem? Ou com espécies muito específicas, ou com indivíduos mais comuns, como o Crystallinum, como o Magnificum, só que com variabilidade genética muito própria. Por exemplo, eu tô com um bebezinho aqui do Magnificum, Anthurium Magnificum, com esta carinha, com este volume de nervuras, um formato um pouco mais alongado, é mais difícil do que o formato redondinho clássico e com nervuras mais estreitas, vamos dizer assim, tá? Óbvio, isso aqui é um bebê, mas, por exemplo, eu quero manter o formato alongado que tem nesse cara e que tem no F. Midori. Quero tentar manter o escuro do verde e quero intensificar a nervura nesse híbrido, né? A lá Red Crystallinum, SKG Grey, Silver e tal. Como que a gente intensifica nervuras? Provavelmente cruzando esses dois, eu teria aqui um volume maior de nervuras, com a possibilidade ainda de ficar semi-peltado ou semi-cordato, tá? Isso também pode ser um charme interessante. Ô Fly, deste carinha aqui, como de repente você faria com que este miolo, o centro da folha, ficasse com mais antocianina, ficasse mais vermelhinho, por exemplo, e com esse esqueminha aí de semi-peltado, semi-cordato? Eu pegaria alguma espécie, por exemplo, como
o Anthurium papillilaminum tropicalia, que na sua natureza aqui de formação, ele tem uma coloração avermelhada alaranjada. Esse cara aqui tá mais clarinho assim, muito provavelmente por causa da intensidade de luz, tá? A luz é um pouquinho mais forte aqui, 800 FC, mas se tivesse a 300, 200, 100 FC, ele manteria essa tonalidade aqui mais avermelhada. Papillilaminum, em geral, é dominante, tem uma genética dominante, então teria perda de nervura desse cara aqui, uma incidência relativamente alta do peltado ou do semicordato. Segundo Marcos Nadruz, este é um indício de mais dominância, certo? Esse cara já tem lobos longos, ó, então ficaria grudado esse lobos. E aí disso, com bastante nervura, a gente ficaria com uma coisa um pouquinho mais chapada assim. Ambos são bulados, então a tendência de ficar bulado continuaria, né? Tonalidades são relativamente semelhantes. Este verde aqui é um pouquinho mais intenso. Quem está acostumado a lidar com design, Photoshop, essas coisas, talvez seja até mais fácil de presumir, de deduzir, de antever o que possa vir numa mistura como esses dois. Um outro ponto que é importante a gente ficar atento é sempre ver a predominância genética. Papillilaminum é mais forte. Como eu falei, a tendência é perder nervuras, mas eu quero ganhar coloração lá no centro da folha. Então esse cara talvez seja interessante aplicar. Digam se o Papillilaminum tropicalia não é uma planta assim. Olha esse verde, gente. Fenômeno. Um outro carinha que eu devo explorar bastante essa ideia dos híbridos. E graças à intenção e ao Monstera Lab, é o Anthurium sp. kibbutz. Por que ele? Bom, primeiro, não sei mais quem tem essa espécie. E segundo, a lâmina foliar em expansão desse cara é um caso à parte aí também, muito distinto. A lâmina expandida tem também uma expressão de nervuras bonitas, bem bonitas. Então é um cara exclusivo aí que vale a pena trabalhar. Mas o mais importante aqui, o que eu acho assim, qual que é a dica que eu dou para vocês que estão produzindo ou vão produzir? Você que é colecionador, produtor, procurem fazer híbridos das espécies nativas de Anthurium, seja as mais raras, as mais difíceis, como o SP alto fluminense, como o Teophiloanum, como até o nosso querido Anthurium marcuseanum, um dos únicos aveludados brasileiros, né? Esse cara aqui é incrível. Ele tem uma forma de folha que lembra muito o Anthurium leuconeurium, tá? Que é mais ou menos um cristalino. Esse cara aqui é muito legal para a gente pensar em híbridos. Com quem? Nativo com nativo ou nativo com exótico, né? A gente tem visto aí que Anthuriums aveludados, eles têm um pouco mais de valor agregado, seja no sentido de desejo, seja no sentido de valor monetário também, tá? Então assim, no momento que você tem um nativo bonitão desse, fazer um híbrido com cristalino é válido, mesmo que o cristalino seja uma plantinha assim promíscua e que muita gente possa estar utilizando. Clarinervium também, o próprio Magnificum. Eu não faria com esses três, mas não acho de todo perdido quem já esteja fazendo, tá? Eu estou pensando aqui, por exemplo, eu gostaria de preservar o formato de folha, que é muito próprio, né? Que lembra o Anthurium leuconeurium, mas gostaria que ele fosse mais escuro, mais aveludado e mais escuro. Então, de repente, eu faria um híbrido, por exemplo, com algum Anthurium papillilaminum. Tem grandes chances aí desse pólen que eu estou extraindo ir para o PAP. Ou eu aguardar sair uma nova inflorescência deste ou de outro indivíduo e trazer o pólen do PAP para cá. Eu vi recentemente um híbrido de duas espécies assim pouco possíveis,
Mas o carinha aí foi muito esperto e ele fez o híbrido do Anthurium berriosabalense, tá aí a foto ao lado, com o Anthurium papillilaminum. Imaginem o berriosabalense com a cara do papillilaminum, em cor, veludo, orelhão, desse jeito. Ficou realmente deslumbrante, tá? Normalmente as espécies que têm a dominância genética, ela vai impregnar mais aonde no híbrido? No recheio aqui, na área interna da folha. Então se fosse com Luxurians, o Luxurians ia se expressar fortemente aqui dentro, escuro, só que o formato da folha ia ficar exatamente do Marcuseanum. Mesma coisa para o Papillilaminum, mantém o formato, toda a textura de Papillilaminum vai para preenchimento aqui, falando em Photoshop, vai para o preenchimento da folha, tá certo? E para concluir o episódio de hoje, eu queria mostrar esse trabalho aqui, não sei quem criou, tá? Mas eu acho esse trabalho um pouco genial assim. Por quê? É o simples, né? O que eu vejo aqui? A gente tem o formato, as nervuras, é a cara do Anthurium cristalinum, com uma variabilidade mais redondinha, né? Mais arredondado. Tá certo? Inclusive muitos cristalinum, eles têm o quê? Os lobos que perpassam um sobre o outro. Só que a textura, ele é toda de Papillilaminum. É basicamente isso. Ele ficou com um formato muito verossímil e crível aqui de um Anthurium cristalinum, de uma variabilidade redondinha e tal. E a textura total de um Papillilaminum. Esse aqui é um outro híbrido bastante resistente, assim como o Tropican 01. Então são algumas referências aí que eu trouxe a vocês para apontar sugestões técnicas, detalhes, conceitos, né? De como a gente separa breed de híbrido mais comum, como potencialmente a gente consegue antever os cruzamentos para que o indivíduo que nasça lá fique mais ou menos com a cara já prevista, tá? Isso é importante, isso ajuda a acelerar o processo. E tudo que eu tenho passado aqui para vocês, queridos colecionadores e produtores, é basicamente para acelerar fluxo. É uma visão aqui de empreendedorismo, processo, visão de produção. Na minha visão, o lado artístico é muito relevante, muito predominante. É como se a gente detivesse pincel e papel para a gente poder compor coisas mais ou menos como idealizamos, né? E de uma maneira prática, sem frustrações, sem expectativas não alcançadas e com uma consciência bem clara que a gente não pode se apegar a todas as nossas criações como se fossem as melhores coisas do mundo. A gente precisa discernir aí o que realmente vai se destacar em mercado e o que vai ser alguma coisa mais popular e democrático, mais barata, com menos valor de desejo e com menos valor agregado. Muito do que está sendo produzido hoje, no momento de hoje, são ótimos pincéis para futuras breeds, futuras linhagens, futuros pedigrees e raças, assim. O que não quer dizer que num contexto próximo aí que está se formando, a gente não consiga valorar e valorizar muito bem para o próprio período, tá? Mas como vocês têm notado aí, é muito dinâmico, é muito rápido e quanto mais a gente tiver no timing, na crista da onda, certinha, da onda perfeita para a gente surfar, melhor será, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu!